Fala galera, boa tarde, aqui é o Alex Alpinha. Vamos para o vídeo de hoje para falar do nosso Corinthians. Ontem acabei não conseguindo entrar antes do jogo e durante o dia também hoje foi meio corrido, então estou fazendo o vídeo somente agora para vocês, né? Daqui a pouco eu vou liberar aí no canal do YouTube. E o que, né, vamos falar desse nosso Corinthians, né? Não tá fácil, a situação tá complicada, né? Hoje temos bastante coisa aqui para ser falado, né? Separei alguns tópicos aqui pra gente bater um papo. Aí depois vocês podem, né, já, né, fazer os comentários, curtir aí, né? E não se esqueça de se inscrever aí, né? Dar um like aí pra nós, pra ajudar a compartilhar o nosso canal aqui. Então vamos lá, né? Ontem, né, mais uma vez, o Corinthians deixou a vitória escapar, né, após ter sofrido um primeiro gol ali, né, falando um pouco, né, do jogo. Logo no começo, né, parece que o Corinthians entra meio desconcentrado, né, a galera entra o time entra meio fora do jogo ainda, sem entender, né, que o jogo já começou, que o jogo vai ser pegado, né? E numa falha ali pra mim, né? Na minha opinião, o conjunto ali dos dois zagueiros do Corinthians, do Fagner e também até mesmo do Hugo, né? Porque se tinha já dois zagueiros na bola, o Fagner, né? Não havia necessidade de o Hugo estar também adiantado ali naquele primeiro gol. E aí o jogador do Racing, né? Dá um toque por cima de esquerda, abrindo o placar. Mas, né? Para nossa sorte, nosso querido ali, o Yuri Alberto, está numa boa fase, né? Antigamente a gente zoava pra caramba, né? Fazia até memes dele, né? Pela fase ruim que ele tava. Vivia caindo aí pelo campo, chutava a bola pra longe, né? E aquele momento sim era momento de ele estar sendo, né, criticado, de estar sendo até mesmo, né, feito chacota deles, né? Mas eu sempre soube que ele tinha qualidade, só estava vivendo numa má fase, né? Estava vivendo uma má fase e agora as coisas mudou pro lado dele, né? As coisas mudou pro lado dele, né? Ele voltou a marcar gols e ontem, né, fez o primeiro ali numa tabelinha genial ali também com o Memphis Depay, né? O Memphis ali segurou 3, 4 zagueiros do time do Racing, tocou pro Yuri Alberto e ele fez o primeiro para empatar. Depois, né, numa jogada ali quase que meio que individual do Yuri Alberto, ele faz o segundo no chutaço de fora da área. Né? A gente vira o jogo, vai para o segundo tempo, né, na vantagem, sabendo que o Racing é um bom time, né? Não podemos tirar isso também do Racing, né? O Racing é um bom time, inclusive é o time que mais fez gol, né, no campeonato, né? Se classificou em primeiro ali no geral. E então a gente vai para o segundo tempo, começa o jogo e novamente, né, o time parece que entra desconcentrado e toma o gol de empate. Numa linda jogada, né, do lateral deles, do Racing, Martineira, né? Ele, né, faz uma tabela com outro jogador ali. Primeiro vem o Garro, ele dá uma caneta no Garro. Aí o Charles, né, vem meio sem vontade, sem, sabe? Parece que tá no mundo da lua. E acaba deixando o jogador do Racing finalizar de fora da área. Um campo bem liso, bem rápido, né? A bola vai no cantinho no cantinho do Hugo Souza, que, né, ali acho que não pôde fazer muita coisa. E o Corinthians sai de empate, né? Agora, né, complicou pro lado do Corinthians. Mas a gente sabe que pro Corinthians tudo é difícil mesmo, né? Pro Corinthians é tudo difícil mesmo, né? Não vai ser nada fácil. Não era fácil antes do primeiro jogo e não vai ser fácil também no segundo jogo, que vai ser dia 31 lá na Argentina, na próxima quinta-feira.
E antes, né, desse jogo decisivo, né, falando um pouco aqui agora da agenda, né, do Corinthians. Na segunda-feira nós temos uma batalha imensa. Sabemos que nosso maior foco tem que ser não cair no Campeonato Brasileiro, né? A Copa do Brasil já é passado, perdemos para o Flamengo. Agora estamos numa situação meio difícil aí também contra o Racing na Sul-Americana. E claro que é importante ganhar a Sul-Americana, porque senão o ano que vem o Corinthians fica fora das competições, né, intercontinentais, né, competição estrangeira, e também fica fora da Copa do Brasil, né? Então por isso que é importante o Corinthians ganhar, né, a Sul-Americana, mas tá complicado agora, mas a gente, como corintiano, vamos torcer sempre, né? Vamos buscar esse título também. E como eu falava da agenda do Corinthians, o próximo jogo é o Campeonato Brasileiro contra o Cuiabá, lá em Cuiabá. O Cuiabá, né, não vem numa boa fase também, vem perdendo nos últimos jogos aí. Então é um time assim bem acessível para o Corinthians poder fazer o resultado. Mas o que preocupa, né, a gente, né, torcedor, é a forma como o Corinthians concede os gols para o adversário, né? No jogo contra o Atlético Paranaense estava 2-0 para nós e a gente deixou os caras empatar, e depois no segundo tempo a gente conseguiu abrir uma boa margem. Contra o Internacional também, tomamos um empate no finalzinho do jogo, depois de estar, né, ganhando o jogo de 2-1 até o finalzinho, e numa vacilada lá tomamos gol de empate. O Corinthians ultimamente, né, no nosso estádio, que era uma fortaleza para nós, que era nosso lugar onde mais se sentia, né, a vontade para jogar, que era muito difícil bater o Corinthians, né, ultimamente na Neoquímica Arena não está sendo, né, uma fortaleza para nós, e estamos deixando, né, os times crescer para cima da gente. Mas agora o jogo é fora contra o Cuiabá, né? Precisamos vencer a todo custo, né? Então, semana decisiva aí pro Corinthians, né? Que é os próximos jogos, como eu tô falando, é Cuiabá fora, Racing fora, né? O segundo jogo aí é o jogo da volta, né, da Sul-Americana. O Corinthians não precisa ganhar, precisa tentar levar pelo menos para os pênaltis, né? E tentar a sorte ali que o Hugo esteja num bom dia e ajude o Corinthians também, né? E para finalizar, o jogo contra o Palmeiras, né, no Brasileirão, né? Falando desses próximos 3 jogos, né? Contra o Palmeiras, segunda-feira, dia 4/11. Ali, a gente sabe que hoje o Palmeiras está numa situação melhor que nós, né? Então, se o Corinthians, né, ganhar do Cuiabá, empatar com o Palmeiras, né, já pode ser considerado um bom resultado. Mas é claro que, né, sempre torcendo para que o Corinthians, né, passe o carro em todo mundo, né? E é possível, né, o Corinthians, né, jogar um pouquinho melhor, né, bater de frente com o Palmeiras também, né? Apesar do Palmeiras estar disputando o título, né? Então, agora a gente tem que focar nesses 3 jogos aí, sair bem dessa sequência, né? E para a gente poder ganhar um ânimo a mais no Campeonato Brasileiro e sair dessa situação. Então, sim, é importante ganhar a Sul-Americana, porque o ano que vem a gente não fique só com o Paulista e o Brasileiro, né? E mais importante ainda é ganhar no Campeonato Brasileiro, para que o ano que vem seja o Campeonato Brasileiro da Série A e não da Série B, né? Mas estamos aí, né? Vamos torcer para o Corinthians, né, sair dessa situação. Queria falar um pouco aí do nosso, como diria o Paulo Andrade, nosso protagonista, né? O Yuri Alberto, né, tá numa boa fase, né? Eu tenho os números deles aqui. São 49 jogos, 23 gols e 6 assistências, né? O cara tá jogando bem pra caramba agora nesses últimos jogos, tem ajudado pra caramba, né? Passou por uma fase ruim e agora está numa fase boa, né? Temos que aproveitar o máximo, né? Que ele é um jogador jovem ainda, né? 24 anos, né? Então ele pode jogar todos os jogos, não tá cansado, não tá com risco de lesão, nada. Então, bora, né, aproveitar essa fase boa do Yuri Alberto, né?
E o Memphis Depay, né, falar um pouquinho do Memphis também, agora, nesse último jogo agora, ele completou o seu primeiro jogo completo, né, ele fez o seu primeiro jogo completo, né, conseguiu aí jogar os 90 minutos, né, nos primeiros minutos ele vai muito bem, claro que ao passar do tempo ele vai dando uma quedinha, né, na questão física, mas faz parte, ele tá voltando agora, ficou 2, 3 meses aí parado, né, e foi apenas o sexto jogo dele, né, tem 3 assistências e um gol, né, e então ele tá aos poucos, né, ajudando, tentando ajudar o Corinthians aí da melhor maneira possível, né, ganha uma grana boa para que ele possa fazer o serviço dele, mas, né, agora a gente, né, tem aí uma boa dupla no ataque e precisamos acertar, né, a nossa defesa. A nossa defesa que ultimamente, né, tem tomado muito gol, né, tem deixado muito a desejar. Parece que o André Ramalho esqueceu como joga. Começou muito bem no Corinthians e agora também não está muito legal. O Kaká, Félix Torres, 2 jogadores muito fracos, meia boca, né, não consegue, passar uma partida sem fazer alguma lambança, né? E o Gustavo Henrique, que é o outro zagueiro, não consegue ter uma sequência, né? O técnico não dá uma sequência para ele. E então a gente também não consegue avaliar muito ele, né? E então agora é aproveitar a fase boa do ataque, né? Tentar ali, né, com o Garro, com o Coronado, hora mesclando um, mesclando o outro, porque a gente até vê mesmo que o Garro, quando começou a jogar mais jogos com sequências, né, deu uma quedinha também na questão física, né, porque ele corre muito, se entrega muito dentro de campo, né, então tá na hora de, né, tipo, na Sul-Americana, colocar o Coronado para jogar, para que dá um pouco de descanso também para ele no Brasileirão, pro Garro, né, no Brasileirão, que é onde a gente mais precisa dele, né, neste momento, né. Então a gente, né, falar um pouco aqui agora do nosso treinador, né, tem sido aí bastante criticado pela a forma como escala o time e depois a forma como mexe no time, né? Nosso treinador ultimamente, né, tem se ouvido também, né, que muitos jogadores, né, estão fazendo panelinha já, que ele perdeu um pouco a mão do grupo, né? Então, essas coisas, se o cara não souber gerir bem o grupo, perder o grupo nesse momento difícil, infelizmente as coisas se complicam mais, né, nessa luta aí contra o rebaixamento. Então não podemos, né, se dar o luxo de ter briguinha dentro de campo, de ter briguinha com o técnico, né? Tem as questões já fora de campo que tem atrapalhado muito, né, o clube, e temos que, né, o técnico tem que começar a, a elaborar melhor a sua escalação, a realizar as trocas de acordo com o que melhor pede ali no momento, né? Mas a torcida já está começando a perder a paciência com ele, né? A gente ouve aí falar que tem algumas rachas dentro do grupo, né? E também tem a questão que ontem ele, né, na entrevista coletiva, ele falou que, né, tipo, que nem do Giovani, que nem foi pro jogo dessa vez, que entrou contra o Flamengo numa posição totalmente diferente. Entrou contra o Flamengo e nesse jogo não foi nem relacionado, porque tem alguns jogadores que não estão querendo renovar o contrato, então, né, ele já tá deixando meio de lado alguns jogadores novos, né, da base e tudo. Então, assim, não tá legal, tem alguma coisa estranha lá dentro do clube, né? Não sei também se é falta de pagamento, como que um clube desse tamanho arrecada tanto e consegue ter tantas dívidas, e também dificuldade para pagar, né, a sua folha salarial, né? Então o nosso técnico está aí meio na corda bamba, né? A gente não sabe se vai terminar o ano ou não. Não sei se o Corinthians não passar pelo Racing, se ele continua, mas também se ele cair, quem viria, né? Complicado. Eu sou da opinião que tivesse deixado o Cuca, né? Ou então agora nesse momento traz o Cuca, né? Tem as meninas lá
do Corinthians feminino que não gosta muito, mas nesse momento a gente tem que pensar no Corinthians, né? Não podemos pensar em apenas uma parte do clube, e sim no total. Então, eu traria agora, nesse momento, o Cuca, né? E aí eu gostaria que vocês deixassem aí nos comentários aí, se vocês acham que o Corinthians vai classificar perante o Racing, se o Corinthians, né, vai conseguir sair da zona de rebaixamento, né? E também, se o técnico cair agora, quem vocês gostariam que, né, pudesse estar aí assumindo, né, o Corinthians? Então, a gente deixa essas 3 perguntinhas aí para vocês responderem nos comentários, né? E só um detalhe aí, né, para que a gente possa finalizar aqui, né, de como a fase do Yuri Alberto é muito boa mesmo, né? Entre os 10 aí jogadores artilheiros do Brasil, ele é o segundo, só perde pro Pedro, né? Porque o Pedro ainda também tá machucado, né? Senão o Pedro já teria disparado um pouquinho mais. O Pedro tem 30 gols, Yuri 23, Mastriani 22, o Flaco Lopes e o Pita tem 21, né? O Verrete tem 20 e o Luiz Fernando, né, do Atlético Goianiense, tem 19. Então aí entre os 10 aí, o Yuri Alberto é o segundo atacante com mais gols no Brasil. É isso aí, galera. O vídeo, né, de hoje é isso aí, né? Eu vou continuar postando mais vídeos para que a gente possa estar interagindo. E vamos lá, né, Corinthians? É tudo ou nada agora, reta final do ano. Temos que tentar ganhar um título aí da Sul-Americana e principalmente não ser rebaixado, né? Claro que o maior foco é não ser rebaixado. Se o Corinthians puder se manter na primeira divisão, já tá bom, né? Infelizmente é assim que a gente tem que pensar. Se ganhar um título, aí é questão de comemorar muito, muito, muito mesmo. Então, valeu, galera. Um abraço. Até mais. Até o próximo vídeo. Valeu!